Vamos iniciando com esse fundo musical o nosso culto desta manhã ao Deus eterno, todo-poderoso. Nos juntamos aqui para adorar a Deus através da proclamação, através da explanação. Adoramos a Deus aqui através do crescimento na graça e no conhecimento do Senhor e das coisas santas. Adoramos aqui a Deus em espírito e em verdade. E com este fundo musical a gente inicia a nossa adoração a Deus desta manhã, abrindo uma semana que já está praticamente fechando o primeiro mês do ano. Senhor nosso Deus e nosso Pai, todo-poderoso, grande, eterno, justo, Deus que criou tudo que a gente conhece, criou também as coisas que nós não conhecemos, as coisas que nós vemos, as coisas que nós não conseguimos ver, as coisas das quais temos conhecimento, mas Deus criou as coisas que nós também não sabemos da existência delas. Quem sabe um dia saberemos. Deus, nosso Senhor, é Criador de tudo. Deus existe para tudo e para todos, mas apenas um número determinado de pessoas, que nós não sabemos qual é esse número, opta em adorar o Senhor, em seguir o Senhor, em buscar viver debaixo da graça, da direção, dos mandamentos, daquilo que a Bíblia ensina que um filho de Deus deve fazer para ser filho de Deus. E nós te agradecemos, Senhor, porque fazemos parte desse grupo que é chamado de igreja, e pedimos que o Senhor nos capacite a trazermos para a tua santa igreja mais e mais pessoas através da proclamação, da explanação, da explicação, do entendimento da tua palavra e de tudo aquilo que é relacionado à tua palavra. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor fale conosco hoje também. E esta oração eu faço por mim e pelos meus irmãos e irmãs, num nome tão grande, tão poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar de um assunto e eu não tenho certeza aqui, mas eu já vou confirmar. Muito provavelmente eu não vou citar aqui nenhuma passagem bíblica. Deixa eu ver, acho que não mesmo, viu? Mas eu vou buscar fazer com que vocês entendam um pouco mais. É claro que muita gente já pode saber disso que eu vou falar, né? E outros tantos podem não saber, mas também não ter interesse. Mas eu vou falar
quero falar sobre o calendário. Existem alguns calendários pelo mundo. Hoje nós estamos no nosso calendário, que é chamado gregoriano. Hoje, no calendário gregoriano, que foi instituído, foi criado em 1582 por um papa chamado Gregório VIII. Foi ele que criou esse calendário que a gente segue até hoje aqui. O mundo, uma grande parte do mundo, eu imagino que a maioria segue o calendário gregoriano. E no calendário gregoriano, hoje é dia 23 de janeiro do ano de 2023. Mas eu quero dizer para você que no calendário judeu, eles estão no ano de 5.783. Então é um calendário completamente diferente. E eu quero que você entenda, porque eu realmente não sei. E não sei também aonde procurar. Não sei nem se Deus segue um calendário ou outro calendário. Mas às vezes a gente fala, né? Nossa, Deus demora para fazer as coisas, né? A gente pede, não acontece mais. Eu sei que calendário Deus segue, ou se Deus segue algum calendário. Não sei. E eu não sei onde procurar esta informação. E eu já revirei, viu? Não estou dizendo que ela não exista. Eu estou dizendo que eu não sei onde procurar. Então, existe o calendário gregoriano, que é o nosso. Existe o calendário juliano. E ele tem esse nome porque ele foi criado no tempo do imperador Júlio César, exatamente no ano 46 antes do nascimento de Cristo. Então, o Império Romano seguia esse calendário, o juliano, enquanto que o povo judeu, teoricamente também seguia, mas verdadeiramente seguia o seu calendário. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de cada um deles. Existe o calendário muçulmano, que o calendário muçulmano tem o seu início a partir do profeta Maomé, quando ele se muda de Meca para Medina, né? Vou daqui a pouco falar um pouquinho de cada um, quem tiver interesse. É bom saber. E existem outros, né? Mas eu estou falando dos principais. E existe o calendário copta. O calendário copta, ele é chamado também, né, de alexandrino, e ele é usado pelas igrejas coptas ortodoxas do Egito e da Etiópia. E existe o calendário judeu, que eu vou falar dele daqui a pouquinho.
Aí você vai começar a entender, né? As pessoas falam assim, o tempo de Deus é diferente do nosso. Bom, primeiro que isso não é verdade. Para Deus não tem tempo. Não existe o tempo para Deus. Nós, humanos, temos o tempo. Nossa vida é marcada pelo tempo. Tempo de vida, tempo que nos leva à hora do almoço, à hora de levantar. Tem gente até que tem tempo, tem hora de ir no banheiro. Tem pessoas que têm isso. Mas Deus não tem tempo. Deus, irmão, Deus é um ser atemporal. É fora do tempo. Apesar de Deus indicar para a gente algumas coisas que determinam o tempo, né? Deus criou o mundo em tantos dias, descansou. É óbvio que Deus não descansou. Deus nunca precisou descansar. Então por que está na Bíblia que Deus descansou? Para a gente entender determinadas coisas, que aquele dia que Deus marcou para o povo judeu é o dia de descanso, porque quem cansa são os seres vivos, a carne cansa, na verdade. Eu não tenho conhecimento se uma árvore cansa, mas eu sei que um animal cansa, o ser humano cansa, mas Deus não cansa. Mas por que está lá escrito que Deus descansou? Para a gente, para o povo daquela época descansar. Aquele dia é o dia do descanso, é o dia do relaxo do corpo. Entendeu? É o dia de deixar a recuperação da carne acontecer. Mas Deus não precisa disso. Por quê? Porque Deus é espírito, Deus não é carne. Deus é espírito, e espírito não se cansa. Assim como espírito não come, não bebe, não dorme, não toma banho, não usa roupa. Espírito não tem problema de vista cansada, não tem. Espírito não tem dor no braço, não tem, né? Então, algumas coisas na Bíblia são para o entendimento da condição carnal do homem, né? Quando a gente fala assim, as mãos de Deus nos sustenta, mas se cair, Deus nos levanta. Nós temos que sensação nesse momento. E quando a gente cai, peca, Deus nos pega com suas mãos fortes, poderosas, e nos levanta. Mas Deus não tem mão, porque Deus é espírito. Como é que é um espírito? Eu nunca vi. Eu imagino, mas eu nunca vi. E principalmente o Espírito de Deus. A própria Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Por quê? Porque a glória do Senhor não é suportável à condição carnal do ser humano, né? Então, aquilo que Deus tarda, mas não falha, é bobagem. Para Deus não existe tempo. Existem esses calendários todos aqui, mas foi criado pelos homens. O calendário que a gente segue é o calendário gregoriano.
E é uma confusão isso daqui. Por quê? Porque de tempos em tempos, esse calendário faz com que a gente precise recuperar alguns segundos perdidos pelo próprio calendário. Então, se não me falha a memória, se eu falhar, eu estou falhando assim, né? Em 2005, precisaram dar uma corridinha no calendário e antecipar por 23 segundos. Não tenho certeza, na minha cabeça não, tem coisas que demoro para lembrar, e às vezes eu lembro e não é mais aquilo, sabe? Mas foi mais ou menos isso. E ele foi criado e é usado de maneira oficial na maior parte dos países do mundo. E é um calendário que tem 5 séculos, 500 anos de vida. Ele foi criado pelo Papa Gregório VIII, em 1582. É um calendário que se baseia no Sol, no nascer e pôr do Sol. Tem 365 ou 366 dias nos anos bissexto. E a cada 4 anos, né, a gente tem aí um ano diferente. E o mês de fevereiro tem, nesse ano bissexto, 29 dias. Esse é o calendário que você tem aí na sua folhinha, no seu computador, no seu celular. É esse calendário. Calendário gregoriano. Calendário criado pelo homem. Ah, é o melhor? Não sei. Mas é o que a gente segue. A maioria dos países segue. Existem outros calendários. Falei do Juliano, né? Foi criado no tempo do imperador Júlio César, 46 anos antes do nascimento de Cristo, e era o calendário oficial do Império Romano. E acabou esse calendário sendo usado em todo o Ocidente. Quando Gregório VIII criou o calendário gregoriano, muitas nações continuaram usando o calendário juliano. Então, tem coisas interessantes aqui, né? A Rússia, somente no século XX, século passado, eu não sei exatamente a data, ou a partir de quando do século XX, a Rússia passou a usar o calendário gregoriano. Antes ela usava o calendário juliano. As igrejas ortodoxas, até hoje, exceção das que eu vou falar aqui, né, ainda tem no seu calendário litúrgico o calendário juliano. E é por isso que você vê na televisão, nos jornais, né, que a maioria das igrejas ortodoxas não celebra o Natal no dia 25. Olha só, quando a gente vem aqui e fala, gente, o Natal, isso é uma bobagem, isso é uma mentira, isso não existe nada, nenhuma comprovação, não é? As próprias igrejas ortodoxas, a maioria delas, celebram o Natal no dia 7 de janeiro, que é o dia do Natal no calendário juliano. A Páscoa no calendário juliano cai em outra data e vai por aí afora. Olha só como... Ah, mas ele não está pregando a palavra? Não, estou relacionando a palavra aqui com o nosso dia a dia.
Então falei do calendário gregoriano, que é o nosso calendário. Acabei de falar do calendário juliano. E agora eu vou falar do calendário muçulmano. Outro calendário. O calendário muçulmano, ele começa a contagem do tempo no momento em que o profeta, porque você sabe que o maior profeta dos muçulmanos é Maomé, né? Quando Maomé se muda de Meca para Medina, no ano 622 do nosso calendário gregoriano, é que se inicia o calendário muçulmano. Então, o calendário muçulmano tem o seu início no ano 622 nosso. Isso é chamado, essa mudança pelos muçulmanos é chamada de Hegira. E por isso o calendário muçulmano é chamado, ao invés de calendário, é chamado de Hegira. Esse calendário muçulmano, ele também é composto, ele também tem 12 meses com 29 ou 30 dias. Também no calendário muçulmano existe o ano bissexto, para compensar os dias que faltam no calendário astronômico. Mas existe uma mudança substancial. Acho que você já me ouviu falar que esse negócio de calendário é uma loucura, né? Qual calendário que é certo? É uma loucura isso aqui. Porque, olha só, existe uma diferença no calendário gregoriano, que é o nosso, para o calendário muçulmano. O calendário gregoriano tem 365 dias por ano. E o calendário muçulmano é 365, alguma coisa dias por ano. Entendeu? O calendário muçulmano tem 354, alguma coisa dias por ano. E isso é uma confusão na hora do cálculo automático do calendário que você não faz ideia. Então, os muçulmanos estão no ano de 1434. Então, quando você for falar, olha, Deus tarda, não fala mais isso, porque é uma loucura esse negócio de calendário. E todos têm erro, até o nosso tem erro. Existe o calendário, estou falando os principais, tá? Né? É claro que existe o calendário chinês, aquelas coisas lá, tudo bem, mas eu estou falando dos principais. E existe o calendário copta, que é chamado de calendário alexandrino e é usado pelas igrejas ortodoxas do Egito e da Etiópia. Esse calendário é muito antigo e tem a sua origem no calendário egípcio, que foi reformado pelo Ptolomeu, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. Isso aqui eu não vou falar, que vai dar mais confusão aí. Então agora eu quero falar do calendário judeu, né, que é o que tem ligação conosco. Tem ligação com o cristianismo, tem ligação com
o nascimento do nosso Senhor, tudo isso tem esse calendário judeu é o que mais ligação tem com a gente. Conforme o calendário judeu, que é diferente do nosso, eu já vou explicar aqui. De 26 de setembro de 2022 até 15 de setembro de 2023, os judeus, os que seguem o calendário judeu, vai estar no ano 5.783. Nós estamos no ano de 2023. Eles seguem um calendário que dá o ano como 5.783. É um calendário religioso que indica a partir do tempo da criação de Deus. Por causa disso que a gente fala, né? Segundo a Bíblia, a gente fala, né? O homem está na Terra mais ou menos há 6.000 anos. É claro que quando a gente fala de 6.000 anos, pode ser mais, pode ser menos, né? Por volta de 6.000 anos, por causa deste calendário aqui, que a gente fala assim. E a base desse calendário, a base é a saída do povo do Egito, e esta saída foi conduzida por Moisés. Ué, mas você não acabou de falar que é a partir da criação? Mas você já vai entender. Eles começaram a contar o tempo nesse calendário quando o povo que estava cativo no Egito, estava como escravo no Egito, sai do Egito, e é Moisés que comanda essa saída. Isto, você já vai entender, isto aconteceu na lua nova, no mês de Nissan. Esse mês de Nissan corresponde aos meses de março e abril para a gente. Está vendo? Março e abril. Não dá para dizer foi em março, foi em abril. Fica dentro dos meses de março e abril. E isso teria acontecido 2.448 anos depois da criação de Adão. A saída do povo do Egito, no nosso calendário, ocorreu entre os meses de março e abril. E já existia, a partir daquele momento, há 2.448 anos, a vida humana na Terra. E este é o ponto de partida do calendário judaico. Somou-se 2.448 anos ao dia, ao ano em que o povo saiu do Egito comandado por Moisés. A partir daí iniciou-se o calendário. E esse calendário, você sabe que os dias neste calendário não são contados como os nossos dias, né? Nosso dia é da meia-noite à meia-noite, não é? Meia-noite e 1 já é outro dia, já é madrugada do outro dia. Lá é diferente. Por quê? O nosso calendário, ele é contado no sol, não é? Não falei aí que o calendário, a maioria, né, dos calendários são contados no sol. O calendário judeu, ele considera tanto o movimento da lua
ao redor da Terra quanto o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, os meses se contam conforme o ciclo lunar e os anos conforme o ciclo solar. Você já leu na Bíblia, por exemplo, luas novas, não leu? Alguma coisa assim, parecida com isso? É por causa do calendário deles. Olha como é interessante e bom a gente saber isso. Os dias dos meses são de 29 ou 30 dias. E isto faz, 29 ou 30. E isto faz, no final, com que os anos fiquem 11 dias mais curtos que o nosso calendário. O calendário judaico é um calendário com que o ano tem 11 dias a menos. Porque os meses têm 29 ou 30 dias. E para consertar essa diferença, existem 23 meses. É difícil, gente. Calendário é de deixar a gente louca. Quando estudei isso aqui, faltou pouco para eu pirar. Mas eu não pirei. Então, essa diferença do calendário judaico ser menor que o calendário gregoriano, em alguns anos existem 23 meses. Então, 7 anos em cada 19 tem 23 meses. Por causa... Vocês estão entendendo? Porque é meio doido isso daqui. Mas é assim. Porque os meses têm menos dias. Nós seguimos o calendário gregoriano, que é o mais usado em todo o mundo. É o calendário oficial da maior parte dos países do mundo, né? Mas os judeus, comercialmente, né, em relações exteriores, eles seguem o calendário gregoriano, igual ao nosso. Agora, religiosamente, eles têm o calendário deles lá. E estão, até o dia 15, né, de setembro, eles estão no ano 5.783. Que é o tempo que cresce, acredita-se que o homem existe na Terra. Acredita-se que o homem existe na Terra há cerca de 6.000 anos. Mas os cientistas falam, bom, aí é um choque entre a ciência e a palavra de Deus. É um choque entre as teorias e a palavra de Deus. As teorias científicas dizem que o homem descende do macaco. Não é? O homem se iniciou com uma feição macaquês. E em sendo assim, então vamos raciocinar. Se a gente for acreditar, se você acredita na teoria da evolução, então você tem aí perdido na África, nas áreas de mata, aí você tem algum primo aí em cima de uma árvore.
Um primo lá, de longa data seu, está até hoje pulando em árvore aí. Pode estar em algum zoológico. Agora, se você não crê nisso, né? Tudo bem. Eu não creio que eu descendo do macaco. Eu não creio que homem nenhum é descendendo do macaco. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Tudo bem, não tem problema. É uma questão de crença. Ah, mas então você é ignorante. Não, então eu sou ignorante, né? Nesse aspecto eu sou. Eu creio que eu descendo de um homem. Hoje eu estava me olhando aqui, né? Porque eu olho para cá, tem uma câmera aqui e tal, eu estou lendo aqui, e aqui tem o lugar que está gravando. Eu estava vendo que eu tenho isso aqui, ó, muito parecido com o meu pai. Eu estava de lado ali olhando, parecia que eu estava vendo o meu pai aqui, ó. Eu descendo do meu pai, da minha mãe, um descendo de macaco, não sou descendente de macaco. Você está entendendo? Então é uma questão do que você acredita, né? Do que você concorda, do que você é formado, do que você é feito. Do que você é feito? Você é feito de carne humana. Você não é feito de carne de macaco. E todas as carnes, né, elas têm componentes que nós encontramos nas rochas. Porque as rochas são, na verdade, a terra é, na verdade, rocha em decomposição. A terra é isso. Um dia a gente vai falar porque o nome Adão, o que significa Adão, né? E aí quando os caras vão examinar um pedacinho de carne humana, eles entendem perfeitamente por que o homem se chama, o primeiro homem teve esse nome, né, de Adão. Então é isso, meu irmão e minha irmã, a gente saber um pouquinho mais sobre calendário. Uma grande, como você coloca, uma grande maioria, né, Jair? Nem todo mundo, né? Mas a coisa vai. Então eu trouxe essa informação para a gente entender melhor a Bíblia Sagrada, né? Deixa eu ver aqui. Que no calendário nosso dia com 12 meses e a noite é metade de uma noite. Então, os judeus, por exemplo, encerram, né, às 18 horas. O dia não vai da meia-noite à meia-noite, vai das 18 às 18, porque é fundamentado, né, tanto na lua, quanto a lua girando em volta da Terra, quanto a Terra girando em volta do Sol. O nosso calendário é só a Terra girando em volta do Sol. Entendeu? É por causa disso. O horário lá deles é diferente do nosso. O dia começa e termina num horário que o nosso começa à meia-noite. O dia começa à meia-noite e 1 segundo, o nosso dia. O dia 23 de janeiro começou à meia-noite e 1 segundo de hoje. E vai terminar à meia-noite, porque à meia-noite e 1 segundo já será dia 24. Por quê? Porque a gente está fundamentado na Terra girando em volta do Sol. É isso, é. E eles também se fundamentam na Lua girando ao redor da Terra.
Por causa disso que o dia deles tem um início e um final diferente do nosso, com um horário diferente só. É isso, tá? O que é? Isso, é exatamente isso que você coloca. É só isso. Ela houve tarde e manhã no primeiro dia, né? Porque houve, não a terra gira, a terra girou, a partir da criação da terra, ela já começou a girar em volta do astro, que é chamado de astro-rei, para nós que é o Sol. Porque os nossos dias e noites são comandados por este giro, né? Por esse circular da Terra. A Terra circula em volta e circula no seu próprio eixo. Entendeu? Por causa disso que é noite aqui, é dia lá. Mas é isso aí, amados irmãos e queridas irmãs. Espero que vocês tenham, ou pelo menos esclarecido um pouco, porque isso nos ajuda na leitura bíblica, né? Isso nos ajuda quando a gente lê, a gente tem um entendimento um pouco mais amplo das coisas que estão escritas. E se a gente não entende, a gente fala, bom, isso é por causa do calendário que eles usam. Entendeu? Esse calendário deles é diferente do nosso. Então a gente já não vai mais começar a falar assim, oh, Deus tarda, mas não falha. Não, mas como Deus demora? A própria Bíblia diz isso, né? Alguns falam que Deus está demorando, está tardando, mas não está. Que calendário que Deus usa? Deus usa algum calendário? Ele está, tudo que está escrito aqui está no calendário gregoriano, que foi criado há 500 anos atrás, ou está no calendário judaico, que foi criado também vamos arredondar tudo. Há 4.000 anos atrás, quando o povo sai do Egito. Em qual calendário? A gente não sabe. Por causa disso que a gente se fundamenta para falar na volta de Jesus, não no ano, como os maias, 2012, não é no ano. São nos eventos que estão aqui, que a gente pregou semana passada. Que dia que foi? Deixa eu ver aqui. Acho que foi, sei lá que dia que foi, meu Deus, não consigo achar aqui. Mas nós pregamos semana passada, né, dos eventos que nos fazem crer que o arrebatamento da igreja está próximo, o fim do mundo, a transformação geral do mundo está próxima também. Não é por causa do ano. Não é que o mundo vai mudar ou acabar ou se transformar no ano tal. É por causa dos eventos que estão acontecendo, nos dão a certeza de que a volta de Jesus é próxima. Nós podíamos estar no ano 5 bilhões e os eventos estar acontecendo lá nesse ano, mas nós estamos em 2023, no nosso calendário, 5.700 e lá vai pancada no calendário judaico, entendeu? E estes eventos estão ocorrendo desde da ressurreição de Jesus. Vamos ler ali. O que a irmã Cláudia escreveu? Espera aí, irmã. Eu estou sem óculos, eu não enxergo. Se cremos na teoria da evolução. Pois é, irmã, você coloca outra coisa interessante, né? Se a gente crê que nós descendemos dos macacos, então esses macacos deveriam não nascer mais macaco, né? Porque os macacos teriam evoluído até nós hoje. Por que isso não acontece? Por que ainda existem macacos, né? São as loucuras da ciência, a gente respeita tudo, mas são loucuras, né?
Foi na sexta? Oh, Hassan, obrigado. Vamos orar, gente. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, louvado, glorificado, exaltado, engrandecido é o Senhor. O Senhor é bom, é grande, é maravilhoso. E a gente vai aprendendo aqui devagarinho para entender um pouco mais. Cada vez que a gente lê, a gente vai entender um pouquinho mais daquilo que está escrito. E só entendemos se a gente for ampliando o nosso conhecimento sobre o povo judeu, né? Sobre quem dominou os judeus por muito tempo, aonde os judeus estiveram exilados. A gente precisa conhecer um pouquinho de tudo para a gente crescer juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Continua, Paizinho querido, falando conosco, nos orientando, nos ajudando a concluirmos com raciocínio lógico dentro da santa verdade. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.